Mateus capítulo 23, versículos de 10 a 11. Eu quero intitular essa nossa pequena palestra aqui de Deus não aceita substitutos. Amém? Graças a Deus. Mateus 23, a partir do versículo 10, diz assim a palavra do Senhor. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é o vosso mestre, e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só um é o vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados de guias, porque um só é vosso guia, o Cristo. Mas o maior dentre vós será o vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar, será humilhado. E quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. Digam graças a Deus. Senhor meu Deus, essa é a tua palavra dita pelo teu Filho, e nós cremos que é verdadeira e eficaz. E se foi eficaz para a tua igreja no princípio, tem que ser e ter o mesmo efeito sobre nós hoje. E nós sabemos que hoje, nesse tempo do fim que estamos vivendo, tu tens separado um povo para ter a mesma fé pentecostal daqueles primeiros pais. Alfa se convertendo em ômega e vice-versa. Laodiceia se convertendo novamente uma versão efesiana da primeira igreja. E nós cremos que é pela tua palavra que tu faz isso. A tua palavra é restaurada para nós. E é por isso, Senhor, que agora mais uma vez apresentamos a Ti essa reunião, pedindo e suplicando para que Tu fale com cada um de nós aqui, Senhor. Nós lemos a Escritura, mas pedimos que agora o Teu Santo Espírito abra e nos dê o entendimento do que foi lido. Que Tu fale com cada um de nós aqui, Senhor, porque precisamos ouvir a Tua voz, porque é a Tua voz que nos enche do Teu Espírito, é a Tua voz que nos guia nossos caminhos, para que eles não tropecem em pedra. Nós precisamos da Tua voz, precisamos da Tua palavra. Fala com Teus filhos. E crendo que Tu nos responde nessa súplica que Te pedimos, nós Te damos graças no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém? Digam graças a Deus. Sublime graça do Senhor, que há um infeliz salvo. Eu cego fui, mas vejo já. Perdido ele me achou. Graças a Deus. Podem tomar vossos assentos, queridos. Vejam, meus irmãos, como eu disse, o título dessa mensagem é este: Deus não aceita substitutos. E é isso. Deus não quer que Ele seja substituído na tua vida por uma outra coisa. Ele quer ter a prioridade na tua vida. Ele quer que o seu espírito, Ele quer que a sua palavra seja prioritária. Cristo também, inclusive, disse que tudo que nós quisermos fazer, devemos primeiro colocar Deus em primeiro lugar. Buscai o reino dos céus em primeiro lugar, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém? Então, quando você se desperta pela manhã, se possível, se você conseguir fazer isso, a primeira pessoa que tem que ouvir a tua voz tem que ser Deus. Né? Fale com Ele primeiro. Principalmente você que trabalha. Você às vezes tem que enfrentar aí, né? Eu sempre costumo dizer, nós temos que às vezes matar um leão por dia. E para você ir lá, porque cada dia é uma batalha, você tem que sair lá com instrumentos, com ferramentas, com armaduras. E isto Deus te dá quando você prostra os teus joelhos, dobra a Deus, adora a Deus melhor em oração e suplica a Ele: Senhor, me guie nesse dia. Tome conta da minha vida. Eu não sei fazer nada a menos que Tu esteja comigo. E se Tu não estiver comigo, Senhor, nem me deixe sair de onde eu estou. Eu não quero ir para lugar nenhum sem ter certeza que para onde eu for, Tu está lá comigo. Oh, se Tu estiver comigo, Senhor, eu posso qualquer coisa, porque Tu estará lá. Tu estará me guiando, Tu está pelejando em meu favor. Amém? Agora, Deus quer isto dos seus filhos. Ele quer que você devote a tua vida a Ele. Ele quer que você reconheça Ele em todos os seus caminhos. Ele quer que você entenda que sem Ele você não pode realmente fazer nada. Então, Ele quer isso. Ele quer que você reconheça.
que Ele é o teu autor, Ele é o feitor, você é feitura das mãos dEle. Deus, Ele não quer que ninguém seja o teu líder no lugar dEle. Ele quer ser o teu líder. Ele quer ser o guia. Não é isso? Jesus disse, não deixe, não aceite ninguém ser teu líder ou ser teu guia. Cristo é o teu guia. O Espírito Santo é o guia, é o chefe da igreja. Como temos ministrado algum tempo atrás, uma banda disse que o Espírito Santo é o nosso Josué. Eu mencionei algum culto, não sei agora onde é que foi lá em Santiago, que nós sempre reconhecemos que uma banda foi uma espécie de Moisés para nós. Mas depois que ele partiu, alguns queriam escolher algum outro homem para ser o seu Josué. E uma banda, antes mesmo de partir, disse, o Espírito Santo é o Josué da igreja. Parece que ele estava prevendo alguma coisa, né, irmãos Walter? De que alguém ia pegar, vamos pegar agora um outro homem. Não, Deus não quer que você seja guiado por homens. Deus quer que Ele te guie, Ele te conduza. Amém? Você lembra uma vez, as escrituras é um pouco confuso conforme as traduções, mas uma vez parece que Moisés pediu ajuda ao seu sogro Jetro para ajudá-lo e guiá-lo no deserto, porque ele conhecia muito bem o caminho. Mas sabe, Deus quer ser o guia do seu povo. Ele não quer que você pegue sucedâneos, é outra palavra para substitutos. Ele quer ser o guia, confie nele. Ele sabe onde é que tem um buraco aí para você ter que desviar. Ele sabe onde é que tem um problema. Busque a Ele. Amém? É isso. Ele quer que você tenha Ele como seu guia. E Ele quer ser o guia da igreja. Ele próprio quer ser. Cristo lhe disse que Ele era o mestre da sua igreja. E por isso, então, ninguém mais deveria ser chamado assim. Ele é o nosso mestre. Sim? Até alguns disseram, por exemplo, aqueles que estudam os estudos doutrinários do irmão Liveio, alguns diziam, depois que o irmão Liveio partiu, agora ele é nosso mestre, era o mestre da mensagem, e agora não temos mestre. O Espírito Santo é o mestre. Não olhe para o vaso, olhe para o Deus que usa o vaso. Não temos um profeta e agora tudo acabou. Você está confuso ainda. Não olhe para o vaso. A mensagem que o profeta pregou está aqui. Aquele que desceu para trazer mensagem continua aqui com a igreja. Ele começou usando o seu servo, mas depois que ele recolheu, ele agora prontamente está trabalhando com você em cima daquilo que o seu servo trouxe e revelou para a igreja, para a noiva de Cristo. É isso, e Deus quer que a todo instante você coloque os seus olhos nele, em Deus. Em algum momento ele teve que tirar os seus servos de cena. Assim Deus sempre faz. Mas como disse Mombrana, Deus ele leva os seus servos, mas não leva o seu espírito. O espírito que estava nos seus servos continua trabalhando, continua operando, continua ensinando, continua curando. Então Deus é o guia. Ele usa vasos. Um pode plantar, um pode regar, mas é Deus que está fazendo a obra. É Deus que está dando o crescimento. Amém. Então, com isso aqui que Jesus aqui disse para nós podemos então imaginar quão abominável deve ser para Deus essas pessoas que ficam dizendo, chamando aquela autoridade lá de Roma de Papa. Porque você viu que Jesus aqui disse, a ninguém chameis de pai. E você sabe que a palavra papa em latim quer dizer pai. Então estão chamando o homem de pai. Jesus disse, não faça isso. Como que uma igreja que se diz ser representante de Deus na terra contraria a própria escritura? Não é verdade? Você se lembra daquele Papa João Paulo II? Você lembra como é que ele terminou seus dias? Talvez você não se recorde. Mas nos últimos dias dele, ele andava numa cadeira de rodas. Ele não conseguia nem sequer mais caminhar. Não é estranho isso, irmãos Walter? O homem que se diz o guia da igreja precisa ser guiado, conduzido por alguém. Nosso Deus não precisa ser guiado por ninguém. Ele mesmo é que nos guia. Ele não precisa de cadeira, de roda, de muletas. Ele é o nosso guia. Amém? Então, vamos ler aqui uma mensagem. Eu li uma mensagem aqui de uma banda. É uma mensagem chamada Um Guia, que ele pregou em 62. Quando as igrejas hoje rejeitam isso, como podemos esperar ir para o céu? Quando o Espírito Santo nos foi enviado como guia, nós tomaremos algum cardeal, algum bispo, algum superintendente geral, ou alguém assim para nos guiar, quando o Espírito Santo nos foi dado para nos guiar? Agora, aqui estamos, um guia, e ele é o guia provido por Deus. Agora, nós estamos passando por uma mata, e estamos a caminho de algum lugar, e não podemos nos dar bem sem este guia. Como eu disse, é o guia que sabe onde você tem que desviar, onde é um problema, onde há uma emboscada, sim?
Ele conhece cada polegada da rota. Ele conhece todo o pensamento que está em seu coração. Ele conhece todos que estão aqui. Ele sabe quem você é e o que você tem feito. E tudo sobre você. Ele é o guia de Deus, o Espírito Santo. Ele revelará coisas e dirá coisas que ouviu. Pode repetir suas palavras e dizer o que você disse. Amém? Dizer o que você tem sido, o que você tem e para onde você está indo. Um guia correto, o guia correto. E ele o guiará a toda a verdade. E sua palavra é a verdade. Amém? Então, como eu disse, então Deus não aceita outros guias para a igreja. Deus não aceita substitutos para a sua palavra, porque Deus é a sua palavra. Então Deus não quer que nada possa ocupar o lugar disso. Dele, da sua palavra, do Espírito Santo, porque tudo que é elevado no lugar de Deus, o que Jesus disse que é? Jesus disse que é abominação. Qualquer coisa que for colocado para substituir Deus é uma abominação. Ele disse isso ou não disse? Lucas 16, verso 15. Mas Jesus lhe disse: vós sois os que justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração, pois aquilo que é elevado entre os homens é abominação de Deus. Por isso que ele disse: se alguém quer ser guia ou quer ser um mestre, que seja servo. Porque aquele que tenta se exaltar será humilhado, mas aquele que se humilhar será exaltado. Amém? Deus o exaltará. Deus pode usar um homem, uma mulher, quem ele quiser, para anunciar, para proclamar, para testemunhar, para testificar. Como aquela mulher samaritana. Sim? Por que ele não escolheu um sacerdote, não é mesmo, irmão Oswaldo, lá em Samaria? Escolheu uma samaritana. Uma mulher que tinha problema de casamento, de divórcio. Pregamos isso agora em Rio de Janeiro ontem. Mencionamos ali. A mulher, quantos maridos ela teve mesmo? Quem é que lembra? 5, 6, algo assim, né? Problema de casamento e divórcio. E sabe o que foi que a Bambana disse? Ela tinha uma representação. Oh! Problema de casamento e divórcio. E mesmo assim ela tinha uma representação, ou seja, ela estava lá em Cristo antes da fundação do mundo. Quando Deus gerou seu filho, quando o filho saiu de Deus, aquele lógico de Deus, Deus olhou aquele lógico que era o filho, ele viu a mulher samaritana ali. Mesmo com os pecados que ela viesse a cometer depois. E o Bambana também fez uma outra comparação e disse que um sacerdote que não tinha pecado, que era um santo, que seguia todos os requisitos da lei, que chamava Jesus de Beelzebub e de demônio, ele disse, ele fazia isso, sabe por quê? Porque ele não tinha uma representação. A mulher tinha vários problemas, né? Imunda e pura aos olhos dos homens, mas ela tinha uma representação. É aquilo que Paulo disse, Deus escolhe as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias. Então ele disse, humilhe-se diante de Deus e ele te exaltará. Ele te exaltará. Então, aqueles homens se exaltavam. Não, quem é este Jesus? Não, como é que ele pode ensinar alguma coisa sem passar por nós? Ele tem que chegar pela nossa escola primeiro, não é isto? Meu Deus, nós somos chamados por Deus e guiados por Deus. Ele é nosso guia. Então, ele não quer substitutos. Ele quer que você seja guiado pela sua palavra. Não por ensinos de homens, não por teologias, não por seminários, não por academias de teologia para te formar, para fazer isso, para fazer aquilo. Se você é crente em Deus, se você foi eleito por Deus, tendo uma representação, como eu disse, então Ele vai te chamar e Ele vai cumprir cada uma das suas firmes promessas na tua vida. Basta você nunca, jamais se desviar, nem para a esquerda, nem para a direita. Não ir para nenhum dos lados da estrada. Bambana diz que o caminho da verdade está no meio, no centro da estrada. Ele diz que qualquer um dos lados é ismos, vai te conduzir para ismos. Do lado você vai ter unicismo, do outro lado você vai ter o quê? Trindade, do outro lado você vai ter arminianismo, do outro lado você vai ter calvinismo, mas é no meio da estrada que está a palavra. É no meio da estrada que está o equilíbrio, que está a sensatez, que está a revelação. Então Jesus aqui diz, qualquer coisa que tenta se exaltar no lugar de Deus, como substituto dele, é abominação aos olhos do Senhor. Amém. Foi por isso que por centenas de anos Israel foi governado sem o rei. Eles tiveram Deus como seu rei. Mas você sabe que um dia eles se cansaram, eles queriam ser como as demais nações.
E Deus disse a Samuel, porque ele ficou muito triste, o povo me rejeitou porque ele estava ali como juiz. Deus disse o quê? Não, eles não rejeitaram você. O que ele disse lá? 1 Samuel 8:7. Disse o Senhor a Samuel, ouve a voz do povo em tudo quanto te dizem, pois não é a ti que tem rejeitado, porém a mim, para que não eu reine sobre eles. Então, o homem sempre tem essa tendência natural de querer substituir Deus, colocar alguma outra coisa no lugar de Deus. Deus sempre tem mostrado essa astúcia do diabo. Ele tem ajudado a igreja a entender isto. Porque é negócio do diabo querer fazer com que o seu povo, o povo de Deus, substitua Deus ou a sua palavra por alguma outra coisa. É negócio do diabo tentar apresentar substitutos para aquilo que Deus nos deu. Se Deus te deu uma palavra, fique com essa palavra. Mas saiba que quando você se posicionar para ela, o diabo vai vir com alguma outra coisa parecida com ela para que você se desvie e aceite essa outra coisa. Como eu disse lá no tabernáculo, lá em Americana, Deus nos trouxe a sua mensagem. E uma banda disse que a sua mensagem jamais seria organizada. Mas sabe que você tem visto que a organização tem acontecido. Os homens têm se organizado. Mas eu tenho explicado isso. Não foi a mensagem que eles organizaram. Foi uma versão hibridada dela. Eles pegam a mensagem, tiram alguma coisinha ali, acrescentam alguma coisa ali, então eles têm agora uma outra coisa, uma cópia, uma versão genérica da mensagem. Isto eles organizam. Mas esta mensagem pura, que ninguém tira e nem acrescenta nada, isto jamais pode ser organizado. Amém. Você entendeu isto? Então, nunca a mensagem foi organizada em nenhuma das eras. A mensagem de Paulo nunca foi organizada. A mensagem de Irineu nunca foi organizada. A mensagem de Columba, de Lutero, de Wesley, nunca foi organizada. Mas a versão diferente que foi feita daquilo que esses homens pregaram, isso foi organizado. Então nós temos organizações em todas as partes. Mas você não pode chamar aquilo de mensagem. É uma coisa falsa, é um substituto. E isso é uma sutileza do diabo, porque o diabo sempre quer apresentar alguma coisa no lugar da verdade, no lugar da mensagem de Deus. No dia em que Cristo foi julgado, você lembra que foram apresentadas duas pessoas para o povo de Israel escolher? Um era para ser sentenciado à cruz, e o outro eles teriam direito de escolher para ser liberto, para ser sentenciado. Um seria sentenciado à morte, da cruz, mas o outro seria libertado. Você lembra qual foi o outro homem que foi apresentado? Qual era o nome dele? Barrabás. Agora, você sabe, eu já tenho ensinado isso, mas talvez vocês não acompanharam. Você sabia que o primeiro nome de Barrabás era Jesus? O nome dele era Jesus Barrabás. Você sabe o que significa o nome Barrabás? Barrabás vem do hebraico Bar-Abá, ou Bar-Rabã. Bar quer dizer filho. Abá quer dizer o quê? Abá, pai. Não é isso? Abá quer dizer pai. Então, Bar-Abá quer dizer filho do pai. Barrabás quer dizer filho do pai, filho de Deus. Esse era o nome de Barrabás. Jesus, Yeshua Bar-Rabá. Jesus, filho de Deus. Então, ali diante de Israel, dois Jesus, filhos de Deus, foram apresentados. E qual foi o Jesus que Israel escolheu? O Jesus que veio da terra. Porque havia um ali que desceu do céu, não foi? Havia um Jesus que era o Jesus celestial, que desceu de lá do Pai até nós. Mas Israel não ficou com aquele Jesus que desceu, preferiu ficar com aquele Jesus ali, o comum. Não é isso? Eles ficaram com ele. E, irmãos, essa escolha que Israel fez é um tipo, é um padrão, é um paradigma, infelizmente, da escolha que a maioria das pessoas que se dizem ser crentes, o povo de Deus, faz. A maioria sempre escolhe um outro Jesus, ou outro evangelho, a outra mensagem, a outra doutrina, um outro líder, um outro mestre, um outro guia. Essa é a tendência natural do homem. É por isso que nós nunca, jamais devemos nos afastar do temor de Deus nos nossos corações, para que nós sempre reconhecemos que Ele tem que ser o nosso guia. E somente a Sua palavra inadulterada é que nos deve guiar, nos instruir em toda a justiça. Amém? Diga graças a Deus. Então esse é o problema, como eu disse, que aconteceu lá, acontece hoje. Aquilo é um tipo. Mensagem do irmão Branham aqui, Cristo, o mistério de Deus revelado. Ouça com atenção agora. Eu quero que você não fale entender isto. Nenhuma outra igreja, nenhum outro sinal, nenhum outro companheirismo, nenhum outro governo, nenhum outro testemunho, nenhum outro credo, nenhuma denominação é aceita fora disto. Deus não aceita nada mais a não ser isso.
Cristo em vós, a esperança da glória. Não troque isto por nada. A única coisa que Deus reconhece, nenhum companheirismo, nenhuma igreja, nenhum credo, nenhuma denominação, nada, tudo mais está morto. São fragmentos que têm de ser cortados, podados para longe da coisa, para que Cristo possa viver com preeminência em você. Amém? Ele não está dizendo aqui que não é bom você ter companheirismo numa igreja, ter um tabernáculo para se reunir. Não está dizendo isso. Ele está dizendo para que essas coisas que você pode ter não devem ser usadas por ti para ocupar o lugar de Cristo. Ele ainda tem que ser a preeminência. Sim? Se o ministro falar alguma coisa que está contra a palavra, você vai sacrificar a palavra por causa do ministro? Então você está trocando a preeminência de Cristo e da palavra pelo do ministro, pelo do homem. O ministro está ali como homem de Deus para ser guiado, para levar a você a palavra. Mas o homem que é chamado de Deus tem que ser sempre pesado na balança, como o próprio Deus pesa. A igreja também tem que saber fazer isto. Então, se o ministro vem com você com uma palavra que não é a palavra de Deus, você vai rejeitar a palavra? Você vai fazer a mesma coisa que Israel fez no passado? Deixou Jesus, Yeshua Hamashi, e ficou com Yeshua Barrabá. Não rejeite Cristo, não rejeite a sua palavra. Fique com a palavra, pague o preço, mas não despreze isto. E Deus te sustentará. Você está sendo humilde, é isso que Cristo está dizendo ali na sua palavra. Aquele que se humilhar, Deus o exaltará. E quando que você se humilha? Quando você reconhece Deus, quando você toma Cristo como tua preeminência. Como aqui disse irmã Brana, nenhum outro companheirismo, nenhuma outra denominação, nenhum outro credo, somente Cristo é a sua palavra. Certo? Então hoje, como eu disse, como foi lá nos dias de Barrabás, a palavra hoje, novamente, ela está sendo apresentada e julgada diante de nós. Foi feito um julgamento lá. E você viu qual foi o julgamento que o povo fez. A palavra está sendo apresentada à igreja. Nesse momento final em que Cristo está perto para recolher o seu povo, a palavra está sendo apresentada e ela está sendo julgada. E como que ela está sendo julgada? Qual é a escolha que o povo está fazendo? Romana diz que é a mesma escolha que Israel fez lá no passado. Indo além do acampamento, eles não o querem. Eles o rejeitam novamente com o seu conselho. Eles prefeririam hoje, como fizeram quando ele foi julgado. E hoje, quando a palavra está em julgamento, o que aconteceu? Eles rejeitaram novamente, como fizeram então, e aceitaram Barrabás, um assassino em vez de Cristo. O conselho faria a mesma coisa. E hoje, porque rejeitaram a palavra, a vindicação perfeita da hora, eles se venderam e preferiram Barrabás, um concílio mundial de igrejas, um assassino da palavra. Barrabás era um ladrão, era um assassino. Mambana pega isso como tipo, muitas pessoas têm ficado com um ministério que assassina a palavra. Certo? Então vejam, meus irmãos, nós precisamos então resistir a essa tentação de substituir Deus, de substituir a sua palavra. Existem espíritos sedutores, Mambana diz que há espíritos aí por toda parte, há espíritos em todo lugar. E eles estão aqui para tentar convencer o crente a substituir aquilo que Deus providenciou para lhe abençoar. Quero ler outra mensagem, espíritos sedutores, de 55. O que é isso? São espíritos sedutores descendo, substituir a palavra de Deus por alguma coisa. Deus não tem substitutos para a sua palavra. Repita isso. Deus não tem substitutos para a sua palavra. Ela é eterna e sempre eterna. Deus não tem nada para substituir a fé. A fé não tem substituto. Diga isso. A fé não tem substituto. A esperança nunca tomará o lugar da fé. A fé é sozinha, ela não tem par, nunca tomará. A esperança nunca pode tomar o seu lugar. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se veem. Está vendo? A esperança é uma coisa, a fé é outra. A esperança espera, a fé tem. Diga isso, a fé espera. Desculpe. A esperança, diga, a esperança espera, a fé tem. Quem tem apenas esperança, ele espera que alguma coisa um dia aconteça. Espera que algum dia a cura venha. O Salomão diz, aquele que tem fé, ele já tem a cura. Ele já tem a sua bênção. Ele já tem aquela porta de trabalho aberta.
Ele já tem a sua casa própria, ele já tem. Não está esperando, já tem, ele confessa. Ele é um filho de Abraão que chama a existência coisas que não existem. Certo? O que mais vai dizer aqui? Uma fé é intelectual. Essa esperança aí é intelectual. E a outra é a revelação direta de Deus. Nunca tomará seu lugar. Nós estamos tentando, porém estamos fazendo todos esses substitutos. Estamos tentando edificar grandes igrejas, ao invés de enviar um missionário. Isso é outro substituto. Jesus nunca ordenou que ninguém edificasse igreja. Isso nunca foi ordenado na Bíblia. Nós erguemos seminários, deixaram isso tomar lugar do missionário. Jesus nunca nos disse para construirmos seminário, tudo bem com eles, instrução, tentando conseguir isso, para tomar um lugar, mas nunca tomará. A comissão de Jesus foi para ir a todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, para o fim do tempo. Por isso, todos os substitutos que temos nunca tomarão o lugar do genuíno. Outro dia eu tive uma experiência, um substituto. Mombana teve um substituto. O que foi? Eu tive primeiro uma dor de dente. Eu tive que tirar um dente. Esta manhã estou com um dente falso, um dente postiço, que foi colocado ali. Né? Mal consigo falar, ele disse. Ele nunca tomará o lugar do verdadeiro. Não, senhor. Oh, que coisa. Amém. Então veja, o Mombana, ele disse que o diabo também nos apresenta vários de seus substitutos para a palavra, para obstruir o caminho com ismos inspirados por ele, que são, na verdade, o quê? Substitutos para o caminho do meio, que eu lhe disse, que é o caminho para o qual a igreja, a noiva de Cristo, tem que seguir. Esses substitutos são muito parecidos com o original, como os próprios nomes, né? Jesus e Barrabás, tudo sempre é parecido com o original. E ele faz isso com a intenção de enganar os eleitos, se possível. E muitos acabam sendo guiados por isso e são levados ao extremo, ao invés de ir para o meio do caminho. Então, há dois espíritos muito parecidos, e eles estão atuando ao mesmo tempo, e estão nessa mesma estrada. Mombana disse que todo avivamento produz gênios. Desde o Pentecostes, as duas vinhas estavam lá. O próprio Mombana disse que a palavra Éfeso tem misteriosamente o sentido composto, que quer dizer visado e relaxado. Ou seja, na era de Éfeso você tinha duas vinhas. Você tinha o povo que era visado, aquele que estava focado em Deus, mas tinha uma outra vinha, que era a falsa vinha, que era a relaxada. Foi para esta vinha relaxada que Cristo disse: uma coisa eu tenho contra vocês, vocês perderam o primeiro amor. Não foi para o grupo visado que ele disse isso. O povo visado jamais perde o primeiro amor. Mas o povo relaxado sim. Então havia duas vinhas ali. E essas duas vinhas trabalham juntas, estão juntas. E como disse Mombana, são muito parecidos. Por quê? Porque há uma unção atrás. São dois espíritos que tentam, se possível, enganar os eleitos. Mensagem: eu sou a ressurreição e a vida. Tudo que Deus tem feito, o diabo fez um substituto para isso. Fez algo falso. Para tudo. Por que isso? Porque ele é um personificador. Ele é um imitador. O diabo imita Deus em tudo, certo? Vê? E essa é a razão pela qual os dois espíritos nos últimos dias vêm bem juntos, ao serem formais e fundamentais, até que eles perdem o espírito completamente assim. E alguns deles, no lado radical, vão direto para os ismos com isso, mas bem no meio do caminho fica a verdadeira igreja de Deus. Posicionada e cheia do poder de Deus. Aí é onde ela está. Graças a Deus. Então veja, Deus, ele enviou o seu Filho para ser o nosso substituto, e nem ele mesmo admitia ser substituído, mas ele veio para nos substituir. Amém? Você crê nisso? Lá em Marcos 10:45 ele diz: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, como ele mesmo disse, Cristo ele veio para quê? Para nos servir, para assumir a culpa pelos nossos pecados no nosso lugar. Isaías 53:5, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões. Nós transgredimos, mas ele pagou o preço, certo? Ele foi moído pelas nossas iniquidades. Nós éramos iníquos,
mas ele assumiu a nossa iniquidade no nosso lugar. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Amém. Então, lá na cruz, nós fomos todos substituídos. Assim como também lá no Éden nós também fomos substituídos e representados por Adão. Quando Adão caiu, nós lá caímos. Quando Adão morreu, nós lá morremos. Por isso que Deus teve que enviar um segundo Adão para morrer. Por que isso? Porque quando aquele segundo Adão morreu, o meu eu pecador, morreu ali junto com ele. E quando o segundo Adão ressuscitou, eu ressuscitei ali junto com ele. E quando ele ascendeu aos céus no terceiro dia, eu, você, nós, a igreja, já fomos assentados aos céus. E estamos assentados em lugares celestiais hoje juntamente com Cristo. Porque ele nos representou, ele nos substituiu. Amém? Romanos 6, 6 a 8, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem. Lá na cruz, o velho homem lá foi crucificado. Nosso eu pecador. Para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Amém? Você vive com Cristo. 1 Pedro 2,24, porquanto para isso mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar. Ele foi o nosso substituto. Então, ninguém poderia ter feito isso. Um anjo não poderia ter feito isso. Nenhum outro filho normal de Deus, por mais limpo e puro, por mais inocente que fosse, nenhum deles poderia ser apresentado, mas Cristo foi aquele que foi achado digno, o único digno de morrer e de nos substituir. Somente Jesus é que esteve aqui representando o próprio Deus e que podia agora receber a punição dos pecados no nosso lugar. No mensagem do Mambando, quinto selo, foi por isso que Deus teve de se tornar homem. Ele não podia tomar um substituto, um filho que não fosse apenas um filho comum dele ou algo assim. Deus se tornou ambos. Jesus se tornou tanto filho como Deus. A única maneira que ele podia, justamente para fazê-lo, Deus teve que receber a punição na forma do seu filho. O filho era a representação também de Deus. Ao mesmo tempo que ele representou nós lá, ele também estava representando o Pai. Então agora, a menos que nós estejamos mortos por nossos próprios pecados, como disse o apóstolo Pedro, a vida de Cristo não pode viver em nós. Você tem que deixar Cristo ser o teu substituto, para que Deus agora, quando olhar para você, não te enxergue mais. Veja Cristo em você. Se ele olhar para você e ver as tuas obras, as tuas ações, isso e aquilo, você está perdido. Não é assim como a mamãe ensinava? Quando Deus olhar para você, ele tem que ver a mesma coisa que ele viu lá no seu filho quando ele gerou. Quando ele gerou o filho, ele viu o seu filho, mas ele viu você lá, você estava lá representado no filho. Agora é a mesma coisa, quando você morre para si mesmo e o Cristo começa a viver em você, agora Deus, ao olhar para você, tem que ver o mesmo filho que ele viu lá no passado, quando ele gerou lá do princípio. Tem que voltar tudo ao mesmo original, à mesma fonte. Certo? Mensagem sinal. Porque todos nós nascemos pelo sexo, e portanto a vida que está nisso é do mundo, e essa vida não permanecerá. É uma coisa já julgada, condenada, não se pode remendá-la, não há maneira de remendá-la, não há maneira de poli-la, não há maneira de melhorá-la, tem que morrer. Esse é o único requisito que há. Nós temos que morrer, nossos desejos, nossas vontades, nossos pensamentos têm que morrer. Bombana disse que nossos maiores inimigos somos nós mesmos. Quando nós pensamos algo no lugar do que Deus pensou, ele disse, os meus pensamentos são maiores que os vossos pensamentos. É isso, estou ajudando aqui a interpretar a Bombana. Você tem que morrer para si mesmo, certo? E o substituto, a vida de Jesus Cristo, tem de entrar em você, que é o Espírito Santo. O sinal de Deus que você aceitou o sangue do seu Filho Jesus Cristo. Ó, estimado povo, meu irmão e irmã, entre debaixo daquele sinal, rapidamente. Não aceite nenhum substituto. Vire para alguém e diga, meu irmão, minha irmã, não aceito um substituto. Não faça isso. Não, simplesmente o imagine. Fique ali até que você saiba que o sinal está aplicado. Até que o seu lado, a mente que estava em Cristo agora esteja em você. Aleluia. 2 Coríntios 5,14, pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou.
Nós não vivemos mais para nós, vivemos para aquele que agora está vivendo em nosso lugar. Então, quando Adão pecou, como eu disse, ele nos representou e fez que todos nós pecássemos. Mas quando o segundo Adão morreu, ele fez que todos nós morrêssemos e ressuscitássemos com ele. Romanos 5,12, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque Adão lá nos representou. Um morreu lá, todos nós morreram. Todos nós fomos condenados ali. Mas quando Cristo morreu, não era ele morrendo, era você e eu morrendo ali. Eram as nossas penalidades morrendo. E agora nós somos livres, libertos. E agora como é que você vai querer trocar isto? Substituir isto? Amém? Então veja, a salvação e o perdão são gratuitos. Deus está disposto a nos dar tudo isso gratuitamente. O perdão já é nosso. A salvação já é nossa. A cura divina já é nossa, porque, como disse Mombana, você tem a fé, e a fé faz você crer que você já tem tudo isto. Mas veja, você nunca vai ter se você primeiro não aceitar isto. Você tem que aceitar. Como o próprio perdão. Você sabe que o perdão, ele foi dado a você, mas você nunca vai aceitar, você vai ser perdoado se você não aceitar o perdão. Certo? Lembre-se que Mombana disse que um perdão não é perdão até que ele seja aceito como perdão. Estão sabendo o que eu vou falar agora, né? Aquele caso de Abraham Lincoln, você lembra? De um homem que recebeu perdão, mas ele rejeitou o perdão. Mensagem perdão. O perdão faz-me lembrar de uma história que eu li uma vez, lá na Guerra Revolucionária, creio que foi. Houve um homem, um soldado de infantaria que fez algo, o tribunal o considerou culpado e ele seria sentenciado e fuzilado. Creio que foi por negligenciar o seu posto, dever. E ele ia ser morto por um pelotão de fuzilamento. E um companheiro sentiu tanto por este homem que finalmente procurou o presidente, grande presidente Lincoln, sendo um cavaleiro cristão. Disseram que ele estava indo em uma carruagem, quando o mensageiro o encontrou, ele caiu de joelhos e disse: "Oh, senhor Lincoln, presidente dos Estados Unidos, bondoso senhor", ele disse, "peço misericórdia para uma pessoa sabendo que o senhor é cristão e sei que o senhor tem piedade no coração pelos abatidos." Ele disse: "Meu amigo, estava no posto de dever, onde estava posicionado, mas quando as armas estavam rugindo e os canhões atirando, ele se assustou e deixou o posto de dever. Senhor Lincoln, ele não teve intenção de fazer isso, ele é um bom homem, e agora daqui uma semana ele deve ser morto por um pelotão de fuzilamento. Não há como salvá-lo a menos que o senhor assine o seu perdão." E o senhor Lincoln, com lágrimas nos olhos, puxou um pedaço de papel da maleta e escreveu ali: "Eu, Abraham Lincoln, perdoo este homem por tal coisa, e não deve morrer." E assinou o nome nele. E o homem lhe deu as bênçãos de Deus e retornou à prisão e disse ao amigo: "Eu tenho o seu perdão." E ele o tirou no papel e lhe mostrou, e o homem disse: "Você está zombando de mim aqui, já estou para morrer, e então agora você vem com essa história? Eu não creio nisso, simplesmente, não posso crer, não é isso. Qualquer homem poderia assinar o nome dele, Abraham Lincoln." Ele disse: "Mas esta é a assinatura do presidente." Disse: "Você está perdoado." E ele virou as costas e se afastou, e o homem morreu pelo pelotão de fuzilamento. E então aqui está uma libertação de Abraham Lincoln, o presidente dos Estados Unidos, para libertar este homem, e ainda assim o mataram. De modo que isto foi julgado no Tribunal Federal, e aqui estava a decisão: perdão não é perdão, a não ser que seja aceito como perdão. Assim, isto que eu li esta noite, que Deus nos dá todas as coisas, e Ele nos dá perdão, é perdão para aqueles que querem aceitar a palavra de Deus como perdão. Mas só que com a simples leitura, não quer dizer que você esteja perdoado, quer dizer que você tem de aceitar como seu perdão. Que Deus deu seu Filho para morrer em seu lugar, então é perdão. Amém? Deus tem tudo para dar para você, mas você nunca vai exercer isso se você simplesmente não aceitar. Você tem que aceitar. Você tem que crer que Ele já te deu isto. Então, o problema que nós encontramos é que muitas pessoas acabam substituindo, então, a fé genuína, a palavra restaurada nesse tempo do fim,
a doutrina apostólica que nos foi vindicada por esse ministério que Deus outorgou, apresentou aqui, manifestando-se através deste homem, deste profeta. Muitos têm rejeitado isto, e ao rejeitar essa mensagem, têm rejeitado o próprio Deus, que enviou esta mensagem. Então, Deus, Ele não vai aceitar nenhuma outra coisa que ocupe o lugar da sua palavra, que ocupe o lugar do sangue de Cristo. Nenhuma outra coisa pode ser colocada no lugar disso. Até o próprio Judas sabia que quando Cristo morreu, morreu por todos, inclusive por ele. Judas sabia que ele poderia ser perdoado. Aquele mesmo sangue ali que estava sendo derramado de um inocente para perdoar pecados, os pecados deles também estão ali para ser perdoados. Mas o que foi que Judas fez? Ele não aceitou perdão. Perdão não é perdão até que se aceite como perdão. Salvação não é salvação até que se aceite salvação. Então o que Judas fez? Ao invés de ter aceitado o sacrifício de Cristo, o que ele fez? Ele mesmo quis se auto-sacrificar. Quando Judas se enforcou no madeiro, a exemplo do seu mestre que foi pendurado no madeiro, ele tentou imitar Cristo ali. Qual foi a mensagem que Judas quis passar com isto? Ele disse: eu não aceito que um inocente morra no meu lugar. Eu não aceito ser substituído. O meu pecado é horrível demais. Eu não quero, não posso suportar imaginar a ideia de que alguém pudesse pagar pelos meus pecados. Não, meu pecado é imperdoável. Eu não mereço que ninguém pague no meu lugar. Então a melhor coisa é eu mesmo saldar a minha dívida. Por isso que, a exemplo do meu mestre, eu mesmo agora vou me pendurar no madeiro e eu mesmo vou saldar as minhas dívidas. Ele conseguiu? Não. Nenhum outro sangue pode saldar tuas dívidas, no seu sangue de Cristo. Amém. Somente Ele pode saldar as tuas dívidas. Então, perdão não é perdão até que você aceite como perdão. Amém? Você está entendendo isto? Então, veja, mas os outros apóstolos, eles souberam que eles erraram, sim? Muitos deles erraram. Pedro errou quando negou. Quem é este homem? Você sabe, você é discípulo dele, né? Estou vendo que o teu sotaque é de Galileu igual dele. Não, nunca vi esse homem na minha vida. Ele cometeu o mesmo pecado que Judas. Mesmo pecado. Foi tão traiçoeiro, tão traidor quanto Judas. Mas a diferença, o que foi? É que Pedro aceitou se humilhar, aceitou render-se, aceitou o perdão. E Deus o redimiu. Não importa quão horrendo possa ser um pecado que alguém tenha cometido, como aquela samaritana que mencionamos, tantos casamentos de divórcio. Talvez ela pensasse: eu não tenho mais como ser remediada, eu cometi muitos erros, eu fiz isso, fiz aquilo. Não, o perdão é para você se você simplesmente aceitar. A cura é tua se você simplesmente aceitar. Deixe Ele fazer o que Ele veio fazer na tua vida. Ele foi lá para substituir você. Era você que deveria estar lá, mas Ele foi lá e assumiu o teu lugar. Amém? Graças a Deus. Eu não vou ler tudo que está aqui, tem muita coisa aqui, só para nós já concluirmos, porque aqui é apenas uma breve palestra que eu estou tendo com você. Mas você está entendendo, nosso tema é esse: não aceite substitutos. Certo? Uma mensagem aqui do Lombana: por quê? Se você crê na cura divina, aceite-a. Se você acredita que o Espírito Santo está certo, fique aí. Não por somente 10 minutos, mas até que Ele venha. Não aceite nenhum substituto. Fique aí até que a coisa real esteja aí. Quando você estiver passando da morte para a vida, irmão, os pássaros vão cantar diferente. Todo mundo, todos aqueles que você odiava, você vai amar. E tudo será diferente quando você fizer isso. O mundo você começa a ver com outro colorido. Você começa a ver com outros olhos. Hein? Muitas vezes as pessoas veem: isso aqui está ruim, esse mundo está ruim. Sabe, às vezes não é questão que o mundo está ruim, é que o que está dentro dele que está ruim. Tira o que está de ruim aqui dentro. E aí você vai ver que o problema não era lá fora, era aqui dentro. Tira o que está errado aqui dentro. E você vai ver que tudo é isso que o Mamãe disse: os pássaros vão cantar melhor. Você vai ver o mundo de uma outra forma. Aquelas pessoas que você guardava amargura, rancor, que você odiava, agora isso foi embora, acabou. Por que isso? Agora é Cristo vivendo em você, no teu lugar. O teu velho eu que odeia, que mente, que trai, isso acabou, morreu, está sepultado. Jogado no mar do esquecimento.
3 classes de crentes. Eu olho para mim mesmo ali no espelho da palavra de Deus. Onde eu me encontro? Eu vejo eu e a minha imagem refletida a Jesus Cristo? Será que eu vejo eu refletindo a Cristo? É essa pessoa que eu vejo no espelho? Vejo eu um dos crentes do Velho Testamento ou dos crentes do Novo Testamento? Vejo eu um crente manufaturado? Vejo eu a mim mesmo como um incrédulo que não permanecia e ouvia a palavra e que tomava a ideia do nacional como substituto? Vejo eu a mim mesmo rondando, tentando encontrar uma pequena fenda? Amém. O que o Umbanda aqui está dizendo é, será que eu estou conseguindo morrer para mim mesmo e deixar que Cristo viva no meu lugar? Amém? O diabo não... Deixa eu ver aqui. Só quero ler isso aqui. Aqui. Se ele for um pouco engomado, instruído, ele ficará deste outro lado e será tão frio e duro e engomado que tirará todo o espírito dele. Se o diabo não puder impedir de você ver a verdade, ele empurrará você para a extremidade profunda com isso. Ou seja, vai levar você para uma fé intelectual, para um radicalismo, para um fanatismo. O diabo quer que você vá para um dos lados. Mas Cristo está guiando você para o equilíbrio, para o meio da estrada, para o caminho. Amém? O caminho do meio. Então, meus irmãos, para concluir aqui, eu já quero encerrar essa nossa palestra. Essas doutrinas que são apresentadas, no lugar da doutrina apostólica, que nós queremos que foi restaurado, Umbanda disse que isso seria como um substituto, que Satanás muitas vezes apresenta, no lugar do espiritual, no lugar da palavra genuína e verdadeira. Então, certamente que a chuva da doutrina, ela também arrasta tudo isso para os lados da estrada. Porque uma Umbanda disse que a verdadeira doutrina é a mensagem do centro da estrada. É como uma chuva que cai na estrada. Se você perceber, a maioria das estradas elas são quase que ovaladas, né? Para que a chuva, quando caia, resbale para os lados. Então, quando a chuva da doutrina vem sobre nossas vidas, o que ela faz? Ela resvala para os lados toda coisa que estava errado em nós. Todos os nossos pensamentos errados, nossos desejos errados, nossos pensamentos, doutrinas que nós acreditávamos, que colocavam nossa fé, que eram substitutos da palavra. A doutrina, quando ela vem, ela faz tudo isso ir para os lados. Amém? Então você tem a Cristo como seu substituto. E quando você tem Ele como seu substituto, Ele começa a viver em você. E quando Cristo começa a viver em você, então você começa a ver os sinais de Deus na tua vida. Amém? Quero ler só uma parte aqui dessa mensagem para nós concluirmos. Deus guarda a sua palavra, de 57. O Dr. Roy, presbítero estadual da Assembleia de Deus, lá de Indiana, um dos meus amigos de peito, de uma verdadeira igreja, um irmão aqui, há não muito tempo, o irmão Weed estava falando, ele sabia que a minha posição era permanecer no meio do caminho, nunca ir ao fanatismo e construir sobre essa base sólida e não aceitar nada a menos que seja confirmado na palavra de Deus. E eu lhe disse, no meio do caminho. Em uma convenção de negócios, recentemente, o irmão Weed, eu acho, não sabendo que eu estava ali, ele disse, eu ouvi o irmão Branda dizer, no meio do caminho, ele disse, é claro que você sabe que não é uma boa ética, um homem que fica no meio do caminho pode ser atropelado. Em poucos minutos o mestre de cerimônia disse, irmão Brana, você tem uma palavra a dizer? Eu disse, certamente que sim. Eu disse, irmão, esses irmãos se tornaram tão terrenos que eles nunca poderão subir para vê-lo assim, diz o Senhor. Esta estrada em que estamos viajando é uma estrada de sentido único. Você não volta nela, ou você vai com Deus, ou vai para os extremos, ou para um lado, ou para o outro. E a única maneira que você pode fazê-lo, irmão, nós não precisamos de toda essa coisa formal que temos hoje, nós também não precisamos de todo esse fanatismo que temos hoje. Há muito do real e genuíno Espírito Santo e os céus estão carregados com isto. E não há necessidade de termos um substituto e tentar chegar ao céu baseado em alguma sensação, quando a palavra de Deus diz que você não pode fazer isto. Qual é a utilidade de se aceitar um substituto? Nem juntar-se a uma igreja e colocar o seu nome no livro ou ir até ali e entrar em algum tipo de coisa que você vai ter que saltar para cima e para baixo.
ou correr óleo nas suas mãos, ou faces sangrentas, ou algo. Quando essa coisa veio do inferno, não está na palavra de Deus. Se você crê que eu sou um profeta de Deus, receba a minha palavra e fique longe destas coisas. Amém. Que Deus nos ajude a andar no caminho do meio e não substituir nada por outra coisa. Amém? Essa palavra foi para o irmão Branham naqueles dias, para a igreja daquele dia, é para nós e vai ser até o dia que Cristo vier nos levar. Que quando Ele vier, Ele nos encontra andando no meio do caminho. Amém? Não é você que vai ser atropelado, é o diabo que vai ser atropelado por você. Ele vai ter que sair do teu caminho. Amém? É isso, meus irmãos, uma mensagem simples que eu queria trazer para você. Que Deus possa ter, de alguma forma, falado com você. Que Deus possa encher o teu coração do teu Santo Espírito. Para que, uma vez cheio do seu Santo Espírito, qualquer sentimento, pensamento, alguma coisa que não é de Deus, venha a ser dissipado e varrido para os lados da estrada. Apenas ande no meio da estrada. Tome essa palavra como substituto. Porque Ele morreu para fazer isto. Para te dar uma vida vitoriosa. Amém? Houve um que nos representou para a morte. Mas agora um veio e nos representou para a vida. Não troque isto por nada. Tudo é teu. Basta você aceitar. Amém? Graças a Deus. Se coloque de pé. Vamos falar com o Senhor. Amado Deus, querido Pai Celestial, agradecemos, Senhor, pelo tempo que tivemos, um breve tempo aqui para lembrar as coisas que o Teu profeta nos disse, aquilo que está nas Escrituras. Sim, é verdade, Senhor. Nós não temos um outro guia, nós não temos um outro líder, nós não temos um outro mestre, a não ser Cristo e a Tua Palavra. E nós queremos, Senhor, fazer este compromisso contigo mais uma vez, que Tu nos guia às santas Escrituras, que Tu nos guia aos santos e retos caminhos, que Tu nos guia a este meio do caminho que o Teu profeta nos disse. Se em algum momento, Senhor, nós nos desviamos para ismos, se em algum momento aceitamos um substituto da Tua palavra, da Tua liderança, Senhor, nos perdoe, não queremos isso, queremos andar no caminho da perfeição, queremos ser santo como Tu és santo, queremos ser perfeito como Tu és perfeito. E essa congregação humilde que está aqui, esses filhos que aqui estão, eles têm este compromisso, por isso que estão aqui para ouvir a Tua palavra, porque eles estão desejosos de ter a Ti como seu guia. Então, Senhor, eu te peço, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, seja o guia deste povo que aqui está. Eles podem não ter um pastor, alguém, mas que Tu venha ser o pastor, porque Cristo disse, eu sou o pastor, e as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eles me reconhecem e me seguem. Senhor Jesus Cristo, seja o pastor deste povo que aqui está. Seja o guia dos Teus filhos, Pai querido. Livre eles de todo o mal. Que quando Satanás vier com um tropeço, que Tu possas guiá-los para outro caminho, como o Teu profeta disse. Ele conhece a mata, Ele sabe onde há uma armadilha, Ele sabe onde há um problema, onde há um abismo, Senhor, nós não sabemos de nada. Por isso nós confiamos em Ti. Nos guie, Senhor, nos conduz nos santos caminhos. Repetimos, se alguma vez tropeçamos, se alguma vez temos uma outra liderança, Senhor, nos endireite, nos corrija, que o Teu povo que aqui está possa ser guiado por Ti. E sabemos que quando eles fazem isso, que Cristo disse, eles estão se humilhando e aquele que se humilha é exaltado. E qualquer coisa que se exalte no lugar da Tua palavra é abominação aos olhos do Pai. Então, Senhor, nos ajude e guia-nos e conduza-nos a pastos verdejantes, porque sabemos que Tu és o nosso bom pastor. Assim pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Aplauda o Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Aleluia. Graças a Deus.